Eu tenho 23 anos, uma boa saúde, ar entrando e saindo dos meus pulmões, o meu coração batendo e ainda assim odeio o meu corpo e tenho uma relação absolutamente errada com ele. Meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins, a gente vai falar sobre corpos a partir de algumas perspectivas. Como vocês sabem, se vocês assistiram meu TEDx, a minha relação com o meu corpo nunca foi das melhores e até hoje é uma das coisas que eu mais tenho problema. Eu cresci à sombra do estereótipo da mulata e é sobre isso que eu falo no meu TED, não é necessariamente isso que eu vou falar nesse vídeo, então se você quiser saber mais, vai até o TED, que o link vai estar aqui nos cards. Que mulheres, no geral, sofrem com pressões estéticas há muitos anos, desde o avanço da tecnologia, a gente pôde mudar os nossos corpos, colocar silicone, malhar, fazer lipo e dezenas de coisas a gente sabe. Então o que eu quero fazer com vocês hoje é um exercício que eu venho fazendo comigo e tem me ajudado muito. E para que ele dê certo, a gente vai começar de uma maneira bem inicial. Você sabe o que o seu corpo significa para você hoje? Pode parecer uma questão fácil de responder, mas não é. E eu vou te mostrar um pouco por quê. Não é porque a definição de corpo é praticamente infinita. E a sociedade pensa o corpo de várias formas diferentes. Por exemplo, para a sociedade patriarcal, ou seja, um sistema de dominação de gênero em que homens dominam mulheres, o meu corpo é um corpo feminino. E assim ele é tido porque quando eu nasci falaram, ela tem uma vagina, ela tem um peito, então ela vai ser colocada dentro de um gênero, o gênero feminino. Por ter um corpo tido como feminino na sociedade patriarcal, eu me torno um objeto. Todas as mulheres se tornam objetos, principalmente as negras. Como se o corpo das mulheres fosse feito para ser usado, principalmente para o prazer, mas não para sentir, mas para dar prazer. O corpo feminino dentro da sociedade patriarcal foi construído como um objeto sexual. Aí a gente também tem a interpretação do corpo para religião. No cristianismo, principalmente, o corpo é um templo, um lugar que deve ser cuidado e tratado para você alcançar o divino. É um corpo que precisa ser redimido e ter seus instintos e desejos controlados para a salvação da sua alma. E o corpo da mulher dentro disso é o pior deles, porque o corpo da mulher é o corpo mais próximo ao da serpente, que levou o homem a ser expulso do paraíso. Então esse corpo definido como feminino na religião tem uma dupla carga muito importante. A primeira é que é um corpo divino, né? Aquele corpo que tem útero, é o corpo que dá a luz, que gera vida, e também é um corpo profano, culpado em grande parte pelo pecado original do Jardim do Éden, porque Eva foi e comeu a maçã. E esse corpo que já era derivado da costela de alguém se tornou ainda mais profano, porque por culpa deles os homens saíram do paraíso. Para ciências sociais, para sociologia, o corpo tem hábitos. No seu corpo você expressa costumes e normas sociais. O corpo expõe a sua socialização, as suas primeiras experiências na sociedade, no coletivo, quando você sai da barriga da sua mãe. O teu corpo carrega tudo isso. O seu corpo se torna uma espécie de vitrine da sua experiência no mundo. Então, para a sociologia, o corpo é majoritariamente construído para além das determinações biológicas. Então, isso quer dizer que a forma como você aprendeu a comer, o jeito que você come, por exemplo, o jeito que você aprendeu a dormir, o jeito que você senta na cadeira, o jeito que você, sei lá, corre, o jeito que você pensa, é construído em alguma medida, construído socialmente, não é totalmente determinação biológica. E uma das coisas que eu mais tenho me relacionado ultimamente é o corpo na militância, o corpo na política. O que é o corpo na militância? Bem, o corpo na militância é um corpo político, é um corpo que deve ser usado para o enfrentamento e para formas mais variadas de subversão. A existência do meu corpo e o fato de eu permanecer com ele em determinados espaços ou fazendo determinadas coisas é resistência. É um corpo que pode ser performance em protesto, é um corpo que comunica, é um corpo que grita, é um corpo que afronta, é um corpo de existência interessada, de existência engajada. O corpo significa muitas coisas hoje em dia. São coisas que nos empurram para ser mais, são coisas que nos limitam, são coisas que definem a forma como a gente deve cuidar dele, como a gente deve tratar ele, como a gente deve transformar ele, porque o corpo hoje em dia nunca tá acabado. E eu percebi, gente, que eu passo grande parte da minha vida, principalmente depois que eu comecei a refletir sobre quem eu sou, racionalizando o meu corpo, pensando nele com todas as categorias. E não que isso seja ruim, porque já se sabe que é muito importante você ter consciência das coisas que te afligem, para você poder se libertar em alguma medida. Mas é sempre importante a gente dar um passo atrás e começar a pensar os nossos corpos como eles deveriam ter sido pensados desde um primeiro momento, como nossos. Como assim, Nathalie, como nossos?
calma que vai chegar. Você sabe dizer o que é o seu corpo? Eu tentei pensar o que é o meu corpo pra mim e o meu primeiro movimento foi racionalizar, obviamente, de acordo com todas essas ideias sobre corpos que eu disse pra vocês. Então eu defini que meu corpo é negro, que meu corpo é político, que o meu corpo é laico, que o meu corpo é história, que tá contido na cor da minha pele, na mistura dos meus traços, a história de miscigenação e construção do Brasil, né? No meu corpo magro, o que significa ser um corpo magro? Significa ter acesso, significa que eu passo por catracas sem nenhum tipo de vergonha, significa que eu não sou motivo de chacota. Ter um corpo magro é acesso, ter um corpo magro e negro aí pra mim já é a chacota, já é uma expectativa errada, não alcançada, já é uma mulher que não se desenvolveu enquanto uma mulher negra, enquanto os estereótipos racistas esperassem que se desenvolvessem. Então, quando eu pensei o que é o meu corpo, eu entrei nesse monte de ideias externas e coisas que eu penso e reflito o tempo inteiro, e eu descobri que eu não sabia o que era o meu corpo e que eu estava deixando questões absolutamente fora de mim definirem a forma como eu me via. E aí eu parei e me perguntei de novo, o que é o meu corpo pra mim? O que é o meu corpo pra mim? E o meu corpo sou eu, por mais simples que possa parecer. O meu corpo é o espaço em que eu realizo os meus desejos, é o local físico em que eu existo enquanto alma, enquanto mente. O meu corpo é a minha primeira casa, é o meu primeiro lugar. O meu corpo é meu universo, é meu mundo particular. O meu corpo é a única coisa no mundo que é de fato minha. É o único lugar que eu realmente posso pensar e transformar na medida dos meus desejos. Ele é aquilo que me faz viver, que me faz sentir, que me faz existir. Ele é aquilo que me dá prazer e que por muitas vezes me causa dor. O meu corpo que eu passo frio, calor, fome, satisfação, arrepio, medo, dor, êxtase, prazer. É com o meu corpo que eu existo. É no meu corpo que eu devo me sentir em paz. É no meu corpo que a minha alma se faz. E é dentro desse corpo que eu tenho que me sentir desarmada, segura, capaz. O meu corpo é o único lugar que eu tenho a obrigação de me sentir bem, porque ele é o único lugar que eu não posso abandonar, não de maneira definitiva. O meu corpo tem que ser o lugar em que eu mais goste de estar. Eu tenho que primeiro aprender a existir dentro de mim, só para depois querer encarar o que é existir no mundo. Eu aprendi desde muito nova a odiar o meu corpo, assim como todas as mulheres, porque a gente aprende a odiar os nossos corpos, porque desde muito cedo eu acreditei no que as pessoas tinham a dizer sobre ele. E para aprender a amá-lo, o movimento mais simples que eu encontrei foi simplesmente tomar ele de volta. Foi ocupar o meu próprio corpo. Esse corpo sou eu, e esse corpo é uma ocupação das minhas vontades. Vista a sua pele, ocupe o seu corpo. Então eu pergunto de novo, o que o meu corpo é pra mim? Ele é um corpo político? Ele é um corpo negro? Ele é um corpo tido como feminino? Talvez seja isso, e talvez essa seja uma parte do que ele seja mesmo. Mas antes de tudo, o meu corpo é o meu corpo. Ter entendido que a única posição que o meu corpo devia ocupar era ser eu, que a única expectativa que ele devia alcançar era de me fazer existir, que a única pessoa no mundo que importa a ele sou eu, e que a única obrigação que eu tinha com ele era de cuidar, de dar carinho e de fazer tá bem em alguma medida. Mudou a forma como eu me olhava. O seu corpo já é o que ele devia ser, porque ele te faz existir, porque ele é você, porque ele é seu. Isso é tão simples, mas é a coisa mais poderosa que eu já pensei e que já chegou perto de mim na minha vida. Ele não tem obrigações com seus medos, com as suas inseguranças, com a sociedade. Ele já cumpre o papel dele, que é fazer você estar no mundo, que é fazer você conseguir sentir o que é viver. E só por isso ele já é um corpo certo, porque ele nasceu em você e porque você nasceu nele. Então o que o seu corpo é pra você? O movimento Ocupe Seu Corpo de Natura veio pra lembrar que ele é nosso. Então comenta aqui embaixo o que o seu corpo é pra você, o que você ama sobre ele, o que você tá trabalhando pra amar. E utiliza a hashtag Ocupe Seu Corpo em todas as redes sociais para compartilhar fotos, histórias, pedaços da sua vida que você acha que pode ajudar outras mulheres a ocuparem os seus próprios corpos. Se curta, se ame, se apaixone mais por você e entenda, assim como eu tô entendendo de uma vez por todas, que a única obrigação que o seu corpo tem é ser você. E ele já é.